Olá, amigos! Vamos para mais uma contação de histórias. Um castelo bem assombrado. Lícia Holanda. Ilustrações Juliana Chagas. Era uma vez um castelo bem assombrado. De tão assustador, ninguém tinha coragem de passar por sua calçada. Há muito tempo ele estava abandonado. O velho castelo ficava ao lado da casa de Júlia, uma menina corajosa que não tinha medo algum, pois já estava acostumada com todos os barulhos que vinham de lá. Todas as noites, a vizinhança se reunia nas calçadas de suas casas e os mais velhos passavam horas e horas contando histórias, sentados em suas cadeiras de balanço, enquanto as crianças escutavam atentamente. Certa vez contavam sobre a lenda do castelo assombrado. Diziam que há anos uma família havia morado naquele lugar, e o abandonado sem explicação. Ninguém sabia seu paradeiro. Vovó Nora lembrava deles. Eram pessoas boas. Lembro da última vez que os vi. Era tarde da noite, eu estava colhendo umas ervas para fazer um chá, quando vi aquela pobre família correndo e chorando desesperada com seu filho pequeno nos braços. Entraram com a criança no carro e nunca mais voltaram. Até os chamei, pois notei o desespero, mas não ouviram. Desde esse dia nunca mais soube notícias. Na cidade, ninguém sabia o que de fato havia acontecido. Dessa forma, a lenda do castelo assombrado era um mistério. Na verdade, esse castelo não passava de um casarão, apelidado devido ao abandono sem explicação dos donos. Como ninguém cuidava, vivia fechado, empoeirado e com matos ao redor. Os moradores diziam que todas as noites apareciam fantasmas, que poderiam ser vistos através dos vidros de todas as janelas da casa. Na madrugada, poderia-se escutar as pisadas das almas dos antigos moradores que vagavam. Diziam até que eram os pais do garotinho que, inconformados por terem perdido seu filho, voltavam àquela velha casa à procura de lembranças. Nas noites de lua cheia, escutavam o som das correntes se arrastando pelo meio da sala, além de terem certeza de ouvirem o choro daquele pobre menino, carregado nos braços da mãe há anos. Só de ouvirem as histórias as crianças ficavam arrepiadas com medo daquele castelo assombrado e de sua lenda. Não tinham coragem sequer de se aproximarem dele. Um dia, as crianças brincavam de futebol quando, por mais uma vez, um chute direcionou a bola para dentro daqueles muros baixos. Era fim de jogo, até que os garotos comprassem uma nova bola, pois não havia corajoso algum para enfrentar aquele lugar assustador. Mais uma bola perdida para os fantasmas. Porém, numa noite, quando todos já estavam dormindo, Júlia escutou um barulho vindo do castelo assombrado. Ao chegar próximo à janela, a menina viu várias pessoas saindo de um carro e entrando naquele castelo. Ela não entendeu nada do que estava acontecendo. Só sabia que aqueles homens haviam passado a noite inteira lá. Isso se repetiu por vários dias. Todos da cidade já estavam curiosos para saber se aquelas pessoas eram caçadores de fantasmas ou pesquisadores de fatos. Assustadores. Será que conseguiriam afastar seus fantasmas e desvendar aquele mistério? Dias depois, como de costume, Júlia foi para a escola. Quando todos já estavam sentados, a professora entrou na sala trazendo uma menina e apresentou a nova colega para a turma. Crianças, quero que todos conheçam Lorena, a mais nova moradora de nossa cidade. Ela mora no castelo assombrado, quer dizer, no casarão que fica ao lado da casa de Júlia e mudou-se essa noite. A turma toda ficou pasma, e cochichavam tentando descobrir como a família dela iria conviver com todos aqueles fantasmas. Na hora do intervalo, ninguém saiu da sala e ficaram parados, olhando para a nova colega. Lorena não entendia porque eles a olhavam de maneira espantosa. Daí, quebrando o silêncio, Jorginho perguntou: como sua família teve coragem de se mudar para o castelo assombrado? Você não tem medo de fantasmas? Quantos fantasmas você já viu? Nessa hora, todos faziam perguntas ao mesmo tempo, bastante curiosos. Quando viram, Lorena estava rindo de todas aquelas perguntas. Ha ha ha, e começou a respondê-los. Amigos, minha casa não é um castelo assombrado. Novamente as vozes se repetiam junto às outras. E as correntes? O fantasma da janela? As pisadas das almas? E o choro do anjinho?
todos não paravam de fazer perguntas. Daí, Lorena calmamente foi respondendo e desvendando os mistérios para todos eles. O que vocês achavam que eram fantasmas, na verdade, não passavam de lençóis que cobriam os antigos móveis. Com a entrada do vento pelo vidro quebrado da janela, eles balançavam. As pancadas eram as batidas das portas sem fechaduras. As correntes arrastadas realmente eram verdadeiras, só que elas ficavam no meio da sala, segurando um velho lustre. Como uma das correntes havia quebrado, arrastavam-se no chão quando eram balançadas pelo vento. Por sorte, não caiu na cabeça de papai. E aquela história do casal chorando, carregando seu filho nos braços? Perguntou um dos garotos. A menina logo respondeu: na verdade, isso aconteceu mesmo. Aquela criança era papai que havia sido picado por uma cobra quando brincava no jardim. Meus avós desesperados correram para salvá-lo. Ele contou que devido à picada, tinha ficado dias no hospital, entre a vida e a morte. Seus pais traumatizados não tiveram mais coragem de voltar a viver naquele lugar. Viemos embora porque papai é o novo médico da cidade e nas horas vagas, gosta de estudar espécies de cobras da região. Lorena, mas aqueles homens não eram caçadores de fantasmas? Perguntou Júlia. Aqueles homens eram trabalhadores contratados para a reforma da casa. Como papai só tinha tempo de acompanhar à noite, foi a solução. Agora pela manhã já devem ter concluído a pintura da casa. Quando terminar a aula, todos poderão visitar nosso casarão. A turma, muito ansiosa, contava os minutos para terminar a aula. Enfim, chegando lá, viram que aquele lugar assustador havia se transformado num casarão colorido, com um perfumado jardim. Desde esse dia, o castelo assombrado passou a ser chamado de Casarão Colorido. Seus mistérios haviam sido desvendados e aquela história assustadora tinha virado apenas mais uma lenda. E ao final, as crianças passaram o resto da tarde brincando com as bolas recuperadas. Se gostou, curta, inscreva-se e compartilhe o canal.